Podemos definir política fiscal como o conjunto de medidas pelas quais o governo arrecada receitas e realiza despesas de modo a cumprir as funções de estabilização da economia, redistribuição de renda e alocação eficiente dos recursos de um determinado país. Essas políticas são utilizadas para neutralizar as tendências à depressão e à inflação de um país por meio da manipulação dos tributos e dos gastos públicos. Estabilização da economia consiste em promover um crescimento econômico sustentável com baixos níveis de desemprego e taxa de inflação estáveis. Redistribuição de renda. A utilização de uma política fiscal permitirá a distribuição de renda equitativa. Alocação de recursos. Com essa função, o governo objetiva fornecer eficientemente à sociedade os bens e serviços que não podem ser oferecidos pelo setor privado, compensando, dessa forma, as falhas de mercado. O tipo de política fiscal a ser utilizado no país depende principalmente dos resultados fiscais obtidos. Estes podem ser avaliados sob diferentes ângulos, que podem focar na mensuração da qualidade do gasto público, bem como identificar os impactos da política fiscal no bem-estar dos cidadãos. Sendo assim, existem diversos indicadores para análise fiscal. Entre eles, temos os indicadores de fluxos, resultados primários e nominais. O resultado fiscal primário é a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias durante um determinado período. Por sua vez, o resultado fiscal nominal é o resultado primário acrescido do pagamento líquido de juros. De acordo com os resultados obtidos, podemos ter superávit fiscal ou déficit fiscal. Este significa que o governo está gastando mais do que arrecada e, portanto, ele está pegando empréstimo da sociedade para poder financiar seus gastos. Aquele, por sua vez, significa que o governo teve mais receitas do que gastos, permitindo assim que ele possa ter poupança. Estes resultados também permitem determinar que tipo de política fiscal deve-se usar para cumprir as funções supracitadas. Dessa forma, pode-se usar uma das duas políticas fiscais que serão descritas a seguir. Política fiscal expansionista. É usada quando uma insuficiência de demanda agregada em relação à produção de pleno emprego. Isso acarretaria o chamado hiato deflacionário, onde estoques excessivos se formariam, levando empresas a reduzir a produção e seus quadros de funcionários, aumentando o desemprego. As medidas nesse caso seriam aumento dos gastos públicos, diminuição da carga tributária, estimulando despesas de consumo e investimento, estímulos às exportações, elevando a demanda externa dos produtos, tarifas e barreiras às importações, beneficiando a produção nacional. Política fiscal contracionista. É usada quando a demanda agregada supera a capacidade produtiva da economia, no chamado hiato inflacionário, onde os estoques desaparecem e os preços sobem. As medidas seriam: diminuição dos gastos públicos, elevação da carga tributária sobre os bens de consumo, desencorajando esses gastos, elevação das importações, por meio da redução de tarifas e barreiras.